Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo nesta tarde de domingo, onde estamos abordando, nesse segundo trimestre do ano, o seguinte tema. Aí está a existência de Deus e o design inteligente. Para tanto, vamos começar aqui lendo aqueles textos que gostamos muito. Colossenses 2,8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. E ainda segundo aos Coríntios 10, 4, 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, a partir de agora, estaremos desenvolvendo o assunto do capítulo de hoje, que tem como título O Testemunho da Ciência em Favor do Design Inteligente. Ok? Então, nós vamos, para tanto, orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais este estudo que estamos desenvolvendo esta manhã. Pedimos que nos ajudes na compreensão do assunto que estaremos agora tratando. Também pedimos, Senhor, que Tu possas nos livrar desta enfermidade pandêmica, desse flagelo pandêmico que aí está, e também nos livrar de suas consequências maléficas, que agora assolam este mundo decaído. Nós oramos no nome daquele cujo nome está sobre todo nome, Jesus Cristo, nossa alegria e nossa salvação. Amém. Muito bem, aí está o testemunho da ciência em favor do design inteligente. Para tanto, nós vamos ler também um texto básico aqui que servirá para aquilo que nós vamos falar. Ele se encaixa bem nesta parte da ciência que nós estaremos estudando. Romanos 1,20 diz assim: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, ninguém pode se desculpar, dizer que não vi nada da mão do Criador. Como o próprio Davi também disse lá, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, é por isso que diz aqui que tais homens são indesculpáveis. Não há como se desculpar contemplando a natureza e vendo a obra do Senhor. Muito bem, a descoberta hoje, nos tempos atuais, aí sobre o ajuste fino que nós já falamos aqui do universo, do cosmos, ou seja, das mais de 100 condições ambientais altamente precisas, que aliás nós vamos falar nelas aqui mais à frente, com mais detalhes, as chamadas constantes antrópicas, tem levado muitos cientistas a admitir que o equilíbrio tão delicado das condições requisitadas para a existência e a permanência de vida sobre a Terra não poderia ter surgido acidentalmente, de forma alguma. O ponto principal aqui é se a complexidade observada na natureza, no mundo,
no universo, na vida, se isso envolveria um criador. Ou seja, se essa complexidade poderia ser explicada como resultado final de processos puramente naturais. Será? Para discernir sobre isso, é preciso considerar a realidade atual da moderna teoria do design inteligente, que nós estamos tratando aqui. Então, aí está, o design inteligente é uma teoria científica que adota os métodos usados por outras ciências convencionais, pelos quais analisa padrões da natureza como um sinal evidente de terem sido projetados. Ok? Ou seja, uma espécie de assinatura clara, né, de design, ou seja, um desenho visando encontrar características do universo e dos seres vivos que são mais comumente explicadas por uma causa inteligente, não ao acaso, né, obviamente, através de um processo aleatório, né, como a seleção natural da teoria da evolução. Ok? Então, desde meados lá da década de 1950, o notável progresso da bioquímica, que se ocupa do estudo da própria vida, envolvendo as moléculas formadoras, né, das células, portanto, da vida, e tecidos que estimulam as reações químicas, tem trazido ao longo das décadas uma enorme contribuição à ciência no sentido de compreender melhor a origem e a preservação da vida sobre a Terra. Desta forma, a teoria do design inteligente ganhou força, bastante força, lá nos Estados Unidos. Depois ela veio chegando aqui também. E em 1993, o que aconteceu? Vamos ver aqui. Esses rapazes aí, ó, né, esses cientistas aí, Philip Johnson, aqui em cima, né, autor do livro Darwin no Banco dos Réus, Darwin no Banco dos Réus, organizou um encontro lá na Califórnia com uma presença de cientistas das mais diversas áreas, como Michael Behe, que é esse aqui do meio, né, e Stephen Meyer, que é esse aqui que está abaixo aqui, dando início ao movimento moderno da TDI, ou seja, da teoria do design inteligente, reunindo biólogos, químicos, bioquímicos e físicos, principalmente. Ok? Bom, no Brasil, né, ela chegou aqui também. No Brasil foi criada, aqui em 2016, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, tendo como presidente esse que aqui está em destaque aí, é o professor e doutor Marcos Eberlin, ex-professor lá do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Né? Ele começou, né, esse trabalho aqui, a desenvolver, já tem livros publicados sobre isso, né? E ele tem dado uma contribuição muito grande aí nesta área. Muito bem, o cientista talvez mais proeminente nesse debate envolvendo o design inteligente é o bioquímico que nós falamos agora há pouco, chamado Michael Behe, da Leary University, autor do best-seller A Caixa de Darwin. Caixa de Darwin, vamos ver aqui. Ele aparece aqui, olha só. Teoria de design inteligente, aqui, ó. Darwin's Black Box, ou seja, a caixa preta de Darwin. Esse livro tem aqui já nas livrarias, já há muito tempo esse livro está aí. É um livro excelente, um best-seller realmente.
E ele tem sido assim um dos maiores expoentes aí da TDI, né, do design inteligente. Então, no livro dele, a gente encontra o seguinte, vamos verificar aqui, vamos dar uma lida naquilo que ele diz lá no livro dele. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei aqui embaixo. A teoria da evolução de Darwin é, em geral, aceita pelos cientistas, embora a luta por essa aceitação tenha sido longa e árdua, né? Aqueles embates que tivemos lá, os teólogos também na época reagiram. Enfim, foi lá um embate muito grande, mas depois, né, de um certo tempo, né, de um século de polêmica, a batalha parecia terminada, né? Parecia calma e todo mundo estava ali aceitando lá o que vinha da teoria. Mas será mesmo assim, diz ele? Pergunta ele. O que aconteceria se descobríssemos algo que contestasse frontalmente a visão atual, pacificamente admitida? O que aconteceria? O campo da bioquímica, diz ele, foi aberto quando Watson e Crick, dois cientistas, descobriram a fórmula da hélice dupla do DNA. Olha aqui, está vendo aqui? A hélice dupla do DNA. Vocês já viram essas figuras, né, nos livros? Que revelou os segredos da célula. Nela, os bioquímicos vislumbraram um mundo de inequívoco de complexidade, de inequívoca complexidade. Ok? Ele está escrevendo aqui. Usando como exemplo a visão, ou seja, os olhos, né? A coagulação do sangue, o transporte celular e a própria célula, o mundo bioquímico forma um arsenal de máquinas químicas constituída de peças finamente calibradas e independentes. Para que a teoria da evolução fosse verdade, ela deveria ter havido uma série de mutações, todas e cada uma delas produzindo sua própria maquinaria, o que resultaria na complexidade que ora encontramos lá nas células. Durante décadas, a ciência vem vivendo um clima de frustração, tentando conciliar as descobertas espantosas da bioquímica moderna com uma teoria da evolução do século XIX, que não pode explicá-las. Ok? Terminou aqui, então, o texto de Michael Behe. De fato, na época de Darwin, não havia esse conhecimento. Ninguém sabia o que era direito à célula, o que tinha por dentro da célula, uma verdadeira fábrica funcionando, né, como nós sabemos hoje, funcionando com todas as suas partes, né, levando coisa para ali, transportando para lá, trazendo, gerando energia, captando uma série de informações para que a célula pudesse ser exatamente aquela unidade ali perfeita da vida. É isso? É como se fosse uma célula, como se fosse uma cidade. Realmente uma cidade com todas as suas partes funcionando, todos os seus setores, né, todas aquelas atividades, né, que normalmente uma cidade tem para que ela possa existir, né, e cumprir a sua finalidade. No caso aqui, a célula é o que? É exatamente manter a vida e multiplicar, né, e gerar também, reproduzir, né, a vida como nós sabemos. Então, a partir de agora, nós vamos, como eu não tinha passado nenhum vídeo para vocês ainda nas duas primeiras lições, né, os dois primeiros estudos, vocês eu acho que estão aí com saudade, né, dos nossos vídeos, então eu vou passar para vocês agora um vídeo que mostra esses personagens que nós mostramos aí, eles vão aparecer falando, dando um testemunho, como o título da nossa aula de hoje,
um testemunho, né, científico a favor do design inteligente. Então, vocês prestam bastante atenção no que eles vão falar, está dublado, né, está bem tranquilo, e aí vocês poderão depois fazer algum comentário aí no chat, né? Lembra vocês para participarem do chat, né? Até mesmo se quiser, se vocês gostarem, pode dar lá um joia, né? Um joinha lá no, né? Lá no dedinho, né? Um like, né? Como eles falam. Mas escreva aí também, coloque aí a sua impressão, né? O que você achou do vídeo, para a gente depois poder ter esse retorno aí de vocês. Então segue aí agora o nosso vídeo. Eu vou colocar aqui na posição que eu preciso que apareça aqui para nós começarmos bem. Ok? Aí está. Quando observo as máquinas moleculares ou o processo incrivelmente complexo da divisão celular, quero perguntar: é possível que estas coisas possuam uma inteligência por trás delas? Será que houve um plano ou propósito para tal estrutura? A ciência deve pesquisar a verdade sobre o mundo. Nunca devemos dizer: não gosto dessa explicação, por isso vou ignorá-la. Disto, quando nos encontramos diante de um quebra-cabeça desta natureza, devemos examiná-lo à luz de cada causa possível que possa explicá-lo. Um dos problemas com a teoria da evolução é que ela anula certo tipo de causa, mesmo antes que a evidência tenha chance de falar. A causa anulada é o projeto inteligente. Desde o final do século XIX, os cientistas começaram a aceitar uma convenção, uma definição de ciência que excluía a possibilidade de um projeto inteligente como explicação científica. Essa convenção chama-se metodologia do naturalismo, o qual significa que, se quiser ser científico, você deve limitar-se a explicações baseadas somente nas causas naturais, eliminando a possibilidade do projeto inteligente. Mesmo assim, curiosamente, reconhecemos o projeto inteligente todo o tempo. É parte do nosso raciocínio comum reconhecer os efeitos de um projeto inteligente. Considere, por exemplo, estas mensagens hieroglíficas escritas nas ruínas de monumentos egípcios. Ninguém atribuiria as formas e organização destes símbolos a causas naturais, tais como tempestade de areia ou erosão. Pelo contrário, reconhecemos nelas a obra de escribas antigos, agentes humanos inteligentes. Raciocínio semelhante nos leva a concluir que as misteriosas figuras de pedra nas praias da Ilha da Páscoa não se formaram pelas ações de vento nem de água, com o passar de muitos anos. Nem presumimos que as plantas se desenvolvam nestas formas conhecidas sem ajuda. Naturalmente, fazemos estas inferências todo o tempo, e sabemos que são corretas. Mas baseados em quê? Como podemos reconhecer a inteligência? Num livro intitulado A Inferência de Projeto, o matemático William Dembski fez um progresso importante na compreensão do raciocínio sobre o projeto. Dembski identificou as características que nos fazem reconhecer a atividade de uma inteligência prévia. Quais são os passos lógicos pelos quais temos que passar a fim de chegar à conclusão de que algo é resultado de projeto? O que estou tentando fazer é estabelecer critérios confiáveis, empíricos e cientificamente rigorosos, a fim de decidir se algo foi, de fato, projetado. Estava observando essa lógica e descobri que o que se precisa é do conceito de improbabilidade e de especificação, quer dizer, padrões reconhecidos. De acordo com Dembski, detectamos corretamente a evidência da inteligência cada vez que observamos um objeto ou evento altamente improvável combinado com um padrão reconhecido. Observamos um exemplo disto nos Black Hills, em Dakota do Sul. Se você viajar pelo oeste dos Estados Unidos, verá inúmeras formas diferentes nos penhascos, a maioria sem significado nenhum. São apenas rochas formadas em vários padrões. Mas o que não se vê nas rochas são os rostos de Lincoln, Jefferson, Roosevelt e Washington. O único lugar em que se pode vê-los é em Dakota do Sul.
E a razão para isto é porque um escultor excêntrico decidiu honrar estes presidentes, esculpindo o rosto de cada um deles na lateral dessa montanha. O padrão é improvável. Sabemos, porém, que houve 4 senhores, os quais foram presidentes dos Estados Unidos, que tinham padrões específicos nos seus rostos, e estes padrões combinam perfeitamente com os padrões da lateral desta montanha em Dakota do Sul. Vendo aqueles rostos, reconheço imediatamente que combinam com os rostos de 4 presidentes conhecidos. Entendo então que no Monte Rushmore temos não apenas uma configuração de rocha altamente improvável, mas também algo que combina com um padrão independente, o qual certamente indica projeto inteligente. Então temos uma probabilidade diminuta junto com a especificação. É um projeto. Numa praia, outro padrão improvável gravado na areia ilustra como detectamos um projeto. Ninguém iria concluir que esta mensagem foi escrita pelo movimento das marés. Pelo contrário, por causa das características deste padrão, identificamos as palavras como produtos de inteligência. Essa organização improvável combina com um padrão independente, a saber, as formas das letras que reconhecemos e as palavras do vocabulário inglês. Assim, é a improbabilidade da organização mais o fato que ela iguala-se a um padrão independente, que dispara para nós o reconhecimento de projeto. Esta ilustração sugere que os critérios de William Dembski para descobrir a presença de projeto são essencialmente equivalentes à informação. O tipo de informação presente não apenas em figuras, texto escrito e sequências numéricas, mas também codificada em softwares e sinais de rádio. A capacidade de detectar informação em transmissões eletromagnéticas tornou possível uma busca sem par pela inteligência. Há mais de 3 décadas, os astrônomos envolvidos no Projeto 7, Busca por Inteligência Extraterrestre, monitoram sinais de rádio do espaço exterior numa tentativa de encontrarem padrões ricos em informação. Tipicamente, os telescópios do rádio recebem ou barulho aleatório ou simples sinais repetitivos produzidos naturalmente por estrelas, galáxias e outros objetos celestiais. Mas os astrônomos reconhecem que, se algum dia identificarem um sinal carregando informação, ele confirmaria a existência de vida inteligente além da Terra. Alguns especularam que uma civilização extraterrestre poderia ter tentado comunicar-se transmitindo mensagens na linguagem universal da matemática, talvez através de um padrão reconhecível como uma série de números primos. Isso não acontece por acaso. É preciso haver complexidade ou improbabilidade, muitos números primos e também um padrão. E é preciso que seja tipo certo de padrão, não há um imposto por você. Até hoje, as pesquisas do Projeto 7 ainda não detectaram nenhum padrão ou informação que mostre inteligência lá fora. Mas em outro universo, muito mais próximo de casa, os cientistas descobriram um tesouro de informação dentro do núcleo de uma célula viva. O DNA tem uma estrutura ideal para transportar informação. Nas bases A, T, C e G da dupla hélice do DNA, há um potencial para armazenar uma quantidade enorme de informação. Não há nenhuma entidade no universo conhecido que armazene e processe mais informação de modo tão eficiente quanto a molécula do DNA. Um complemento total de DNA humano possui 3 bilhões de caracteres individuais. A análise das regiões codificadas da molécula do DNA mostra que seus caracteres químicos possuem uma organização específica para transmitir instruções detalhadas, tais como as letras numa sentença compreensível ou dígitos binários num código de computador. Bill Gates já disse que o DNA é como um programa de computador, apenas muito mais complexo. E se refletir nisso, verá que é uma observação altamente sugestiva, porque sabemos que Bill Gates não emprega vento, nem erosão, nem geradores de números aleatórios a fim de gerar seu software. Pelo contrário, ele emprega engenheiros inteligentes, engenheiros de software.
Assim, tudo o que sabemos por experiência própria sugere que sistemas ricos em informação surgem de um projeto inteligente. Mas o fato é que há informação na vida, em cada célula viva de cada organismo vivo. De onde vem essa informação? Nos últimos 15 anos, o filósofo e cientista Stephen Meyer tem trabalhado a fim de responder a esta pergunta. Meyer desenvolveu um argumento para demonstrar que um projeto inteligente oferece a melhor explicação para a origem da informação necessária à construção da primeira célula viva. É parte de nosso conhecimento básico que agentes inteligentes podem produzir sistemas ricos em informação. Sabemos hoje que não há explicação natural, nem causa natural que produza informação, nem seleção natural, nem processos auto-organizacionais, nem por acaso. Mas sabemos de uma causa que é capaz de produzir informação, que é a inteligência. Por isso, quando as pessoas reconhecem que houve projeto pela presença da informação no DNA, elas efetivamente fazem o que se chama nas ciências históricas de uma inferência à melhor explanação. Portanto, quando descobrimos um sistema na célula rico em informação, especificamente na molécula do DNA, podemos concluir que uma inteligência teve um papel na origem desse sistema, mesmo que não estivéssemos lá para observar este sistema vindo a existir. A obra de Meyer faz parte agora de um amplo estudo de caso científico para o projeto inteligente que surgiu de uma reunião de cientistas e filósofos na costa central de Califórnia em 1993. O objetivo deles era avaliar uma ideia que está dominando a biologia há mais de um século. No processo, fizeram nascer uma teoria que se tornou conhecida como Projeto Inteligente. A grande promessa do projeto é que ele nos dá um instrumento novo, o qual deve fazer parte da caixa de ferramentas da ciência. As causas inteligentes são reais, elas deixam evidência de sua existência, e uma ciência saudável é aquela que busca a verdade e deixa a evidência falar por si mesma. O argumento para o projeto inteligente se baseia na observação de fatos. Essa é a minha definição de uma boa ciência, a observação dos fatos. Quando observamos os fatos como Michel Bay tem feito, o que vemos? Vemos um padrão fantástico de complexidade interrelacionada. E o modo como chegamos à conclusão do projeto inteligente para o flagelo bacteriano é o mesmo pelo qual tiramos conclusões sobre o motor de polpa. Com o motor de polpa, vemos como as partes interagem e sabemos que alguém fez isto. O raciocínio é o mesmo para as máquinas biológicas, por isso a ideia do projeto inteligente é completamente científica. Com certeza existem implicações religiosas, mas não depende de premissas religiosas. Quando olho para a evidência de modo objetivo, sem eliminar a possibilidade do projeto, o projeto pula para cima com uma explicação mais provável. E é por isso que acredito que seja verdadeiro. Acho que o projeto voltou para a mesa de discussões. Não podemos explicar estes sistemas pela lei natural. E se estamos mesmo buscando a verdade, se são de fato projetados, e se temos que ser engenheiros para entendê-los, então eu pergunto, qual é o problema? Temos que ir até onde os dados nos levam, e as implicações, tudo bem, realmente há implicações metafísicas profundas, mas é assim mesmo. É uma ideia muito forte a de que o universo é racional e compreensível, subscrito por uma inteligência suprema que queria que este mundo fosse compreendido. É algo que transcende o programa da ciência, algo que traz significado ao mundo. Se tudo fosse apenas uma montagem caótica, então não haveria razão para se esperar qualquer propósito lá fora. Mas, de fato, se for produto de uma mente, então a ciência se torna este projeto enorme e maravilhoso de se resolver o quebra-cabeça, no qual se espera achar propósito, beleza e compreensibilidade. Há 150 anos, Charles Darwin transformou a ciência com a teoria da seleção natural. Hoje, esta teoria enfrenta um desafio incomparável. O projeto inteligente acendeu uma centelha, tanto de descoberta quanto de intenso debate sobre a origem da vida na Terra. E por um grupo cada vez maior de cientistas, representa um paradigma,
Uma ideia com o poder de, mais uma vez, redefinir as bases do pensamento científico. Durante o século XIX, os cientistas acreditavam que haviam duas entidades fundamentais, a matéria e a energia. Mas ao entrarmos no século XXI, há uma terceira e fundamental entidade que a ciência tem obrigação de reconhecer, a qual é a informação. Assim, ao encontrarmos a biologia da era da informação, cresce a suspeita que o que vemos na molécula do DNA é realmente obra de uma mente, obra de inteligência, algo que só pode ser explicado pelo projeto inteligente. Muito bem. E aí? Vocês gostaram do vídeo? Gostaram do assunto? É um assunto fascinante, assunto que vem ganhando força, né? Que vem revolucionando a ciência, como nós vimos aí no testemunho desses importantes cientistas que estão à frente desse projeto, né? O projeto inteligente, né? Do design inteligente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e que isso possa servir também para reforçar a nossa fé, né? Porque o mundo cristão viveu muito tempo, vários séculos, né? Debaixo aí da opressão de uma teoria apenas, que ela foi aceita na época pela comunidade cientista, tem sido aceita ainda, mas eu acredito que muitos cientistas têm refeito as suas posições, têm reconsiderado as suas ideias a respeito dessas teorias. Inclusive um deles, que era evolucionista, o Mike Behe, o principal aqui, que publicou aí um livro que começou todo esse movimento, né? Ele era evolucionista. No entanto, ele agora, claro, ele passa a considerar uma mente poderosa por trás da criação. Então, de ateísta, ele passou a teísta, ou seja, ele crê num ser poderoso, né, que criou todas as coisas. Nós sabemos o nome desse ser, né, nós já conhecemos, né, vocês e eu aqui também, e eu creio que serve para reforçar aí a nossa fé numa época em que o mundo está aí, eles insistem ainda no materialismo, eles insistem, né, digamos assim, porque o materialismo ele leva ao ateísmo, né? Então eles insistem nesse ateísmo, em desconstruir o sobrenatural, ou seja, a ideia de um Deus, de um ser, né, sobrenatural, poderoso. Então, eles preferem acreditar no acaso do que crer exatamente
nesse ser poderoso que nós sabemos que é esse designer, né? Esse criador, aquele que trouxe à existência todas as coisas. Então, vocês comentem aí no chat, né? Coloquem aí se vocês gostaram ou não, né? Coloquem aí suas sugestões também, façam aí algum comentário, e se gostaram, se tiverem gostado, coloque lá o like, né? Como eles chamam aí, o joinha lá, que também ajuda aí, no caso, o canal, né? Para que as pessoas possam ser, digamos assim, avisadas, né? Quando for colocado lá no YouTube, e no momento facilita para no momento da aula, do estudo, as pessoas terem acesso. Ok? Então, muito obrigado aí pela participação de vocês. Chegamos aí ao final desse nosso estudo de hoje, para tanto nós vamos ler aquele texto, né, que a gente gosta muito. Sempre no final a gente está lendo. Deixa eu ver. Aí está. 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém? Então, que vocês possam ter aí ainda uma boa tarde, uma ótima tarde de domingo, e que no próximo domingo nós possamos estar aqui, se Deus assim nos permitir, dando continuidade a esses estudos. Então, espero que vocês possam participar, ok? Nós vamos desenvolver, vamos aprofundar, tem muita coisa ainda para a gente explorar, tá bom? Nesse estudo que nós estamos fazendo. Então, um forte abraço e até o próximo domingo.